Grava por 4-0. O grande destaque do jogo foi o atacante Luca, que marcou 2 gols. Os outros 2 gols foram de Matheus Vital. 4-0, o jogo serviu para o técnico Fábio Carille observar alguns reforços, principalmente o zagueiro Henrique e o volante René Júnior. Emerson Sheik também participou da movimentação. Todos esses jogadores que eu citei devem ser relacionados para a partida contra o Novo Horizontino no próximo domingo, fora de casa. Em outro gramado aqui do CT Joaquim Grava, os titulares fizeram um trabalho à parte. Depois desse trabalho, o zagueiro Pedro Henrique falou com os jornalistas. E esse ano eu estou tendo a minha oportunidade. Eu acho que eu tenho que fazer o meu papel dentro de campo, desempenhar o meu melhor futebol e deixar com que o professor decida qual for a melhor escolha. Contra o Novo Horizontino, a tendência é que Fábio Carille mantenha o time titular, apenas com uma mudança no ataque. Casim, que vive uma má fase, deve ir para o banco de reservas. E Júnior Dutra deve começar no time principal. Gudrian Neufert, do CT Joaquim Grava, para os canais Fox Sports. O que você acha, mano? Você vê, o Corinthians pega o Novo Horizontino domingo. Final de semana, né? O Corinthians ele tá offline nesse meio de semana, inclusive fez um jogo treino hoje. Offline. Você pode falar, fez uma interface com o jogador. Não, quem fala é dirigente de São Paulo. Offline. Eu não falo isso, eu sou dirigente de São Paulo. Você faz como uma Corinthians ponte? Não vai jogar. Você usa ponte? Uma ponte. Um elo? Uma ligação. Não. Mas não interface. Elo de ligação é errado. Então, né? Não vai. Viu isso? Elo de ligação vai trocar o chip do Campeonato Paulista para mudar a chave. Elo de ligação, mano. Redundância, que claro. Nem você falar. Prefiro muito mais, é erro. É subir pra cima. Isso aí vale como jogo, descer pra baixo. O jogo oficial ou só jogo treino? A grande porcaria, né? O jogo treino é realizado contra o Nacional, mas é verdade. O Corinthians utilizou esse jogo aí porque não vai jogar no 4-0. Pra quem? Pro Corinthians. Então conta. Terminando a informação, gente. O Corinthians ele fez esse jogo treino aí porque não vai atuar no meio de semana. O Corinthians ele só volta a jogar agora no final de semana contra o Novo Horizontino. Mas é o time reserva aí, né? Sim. Não, mas pra botar São jogadores que não atuaram aí no clássico. Pra botar o pessoal em atividade, velho. Tem que fazer isso mesmo. Quem foi bem hoje, quem foi o destaque do treino foi o Luca e o Matheus Vital. Esse é o problema do Luca, né? Pelos argumentos ali dos conselheiros, aí, pessoas influentes da direção, é que o Luca só joga bem em jogos que teoricamente não valem muita coisa, né, Ben? Isso não é jogo, isso é um treino. É um jogo treino. É um treino. Jogo treino. Então, gente, o Mano tá falando. Não falo mais nada. Pois é, um cochicho aqui, quando vai falar do Corinthians. Para, Facinca. Mas fala aí. Não, eu tô quieto. Sábado tem eleição presidencial do Corinthians. Pronto. Não, mas tem coisa mais aí pra falar. Mano, o Paulo Garcia teve impugnada a candidatura dele. Exatamente. Só daquela história o Romeu Tuma Jr., que vem a ser um dos candidatos. JR? É candidato, não é isso? Sim. Onde é que estava essa declaração que vocês viram? Eu não sei. No Estadão. Não, no Estadão. No Estadão. Dizendo que se ele for eleito... Pega aspas, correto? Não vou pegar, eu já lembrei. Se ele for eleito, se a Caixa Econômica Federal não aceitar as condições do Corinthians, o Corinthians vai dar calote na Caixa. Ele usou a palavra calote. Acho que quem fala isso tem de ter a sua candidatura igualmente impugnada. Porque nós estamos falando de um cidadão que, inclusive, eu não sei se ainda se tem cargo público, se vereador, alguma coisa, mas é delegado, né? É um cara da lei. Acho que o Romeu se aposentou. Mas é delegado. Eu acho que ele se aposentou. É uma aposentadoria enorme, enfim. Mas exerceu o cargo público, aposentadoria funcionário público, etc. E prega o calote a uma instituição bancária pública, igualmente. Isso não indigna ninguém. Eu acho engraçado como isso não deixa ninguém indignado. Não deixa ninguém indignado. Então eu me indigno, eu demonstro a minha indignação. Acho que um cidadão como esse não tem condição de ser presidente de nada, síndico de prédio, nada, absolutamente nada. Nada, né? Com esse discurso viril, batendo no peito. Mas o discurso que ele usou, Flavinho, foi justamente para atacar a situação do clube. Ele que ataca, sabe? O meu Flavinho, isso chama-se discurso eleitoral. Ele está querendo enfraquecer a situação. A gente não pode aceitar isso. A questão não é aceitar ou não aceitar. Existe sim um processo na justiça aí entre Corinthians e Caixa para que exista um reajuste das parcelas. Justiça, não tem justiça. É um acordo. Existe uma negociação do Corinthians para tentar pagar o Tuma, Flavinho, com esse discurso, ele está
tentando enfraquecer a situação do Corinthians. Só que a grande oposição do Corinthians, aí, composta pelo Romeu Tuma... Ele se aposentou em 2013, segundo a informação, do cargo de delegado classe especial, que é o topo da carreira. O Romeu Tuma Júnior, junto com o nosso Cittadini, com o próprio dono da Calunga, aí, o Paulo Garcia, como a Isabela, eles se querem concorrer à eleição do clube. Eu acho que quando você fraciona demais uma oposição, você enfraquece. Está na cara que você enfraquece. Para que você possa concorrer a uma situação que teoricamente está forte, porque o Corinthians ele vem de um título paulista, um título brasileiro, e a memória recente do torcedor do Corinthians e das pessoas que vão votar também com relação ao Andrés é boa, pelo fato do Corinthians ter conseguido inúmeros títulos aí de 2012, lá do Mundial, Libertadores, e de lá para cá o Corinthians ele vem numa crescente. Então, quando você tem uma situação que está forte no poder e você quer tirá-los e tomar o seu lugar, a situação ela tem que aliar forças para que consigam fazer uma chapa única. Quando você fraciona em 4 ou 5 partes, está na cara que você divide demais. Eu não acho hoje que exista talvez um candidato que possa derrubar o Andrés. O Cittadini cresceu bastante nas pesquisas, Flavinho. Inclusive nas últimas semanas ele deu um salto sim, mas ainda está pouco perto do que ele precisa para conseguir tirar o Andrés sinceramente, eu acho que o processo eleitoral do Corinthians não é relevante, de boa. Assim, o André Sanches vai ser eleito e tal. O que representa essa manobrinha de unir a oposição ou não? Acho que o que é mais relevante nessa história, pelo que falou primeiro o Paulo Garcia, que assumiu aqui, ao vivo com a gente, que comprou votos, né? E que a situação faz a mesma coisa. Aí vem o Romeu Tuma e fala isso. Eu acho que o que é mais relevante nisso é a gente observar o nível das pessoas que estão no futebol, entendeu? É isso que é mais, eu acho que é por isso que é por isso que o Corinthians deve as calças, entendeu? É por isso. Não, o nível de algumas pessoas, nem muitas. Todas. Não, claro nem que todas. Não são todas. Lógico, o Bandeira é um exemplo aqui no Rio de Janeiro. Você vai encontrar. A direção do Palmeiras é um exemplo em São Paulo. A direção do Palmeiras, por exemplo, agora a empresa está envolvida com um problema com a Receita Federal. Não, mas o Flavinho, só nessa frase do... O assunto não é esse. Na frase do Tuminha, Flavinho, eu não vejo que ele tenha dito que o Corinthians vai dar calote porque não, quer. Não, isso não vai dar diante do que ele está querendo expor ali é que o contrato ele foi lesivo ao clube e com isso, mas alguém assinou, se não houver um acordo entre as partes, da forma como se encontra, o Corinthians ele não tem como pagar. Foi isso que ele quis dizer. Então, muitas vezes a gente pinça uma frase e fala, porque da forma como está escrito ali, o cara pode tirar inúmeras conclusões. Inclusive citando o fato, se não houver um acordo, vamos dar calote, porque dá a impressão que é de maneira intencional. Mas a forma como ele quis falar existe uma outra... Calote, é claro. Eu tenho dinheiro, mas não vou pagar. Ele usou, isso daí é calote. Agora, quando você fala, eu fiz um mau contrato, se não houver um acordo com o banco, se não reformularem o contrato, presidente do Banco Central, não vou ter como pagar. Se o presidente do Banco Central, numa entrevista, usar um termo errado, sabe o que acontece com o mercado 2 horas depois? O presidente do Banco Central ele não pode ter um termo errado numa entrevista. Mas o Romeu também não pode, se ele é candidato a presidente do Corinthians. É que você conhece o jeito do Tom, Benjamin. É aquele jeito educado, ele usa palavras muitas vezes ali, está no dito popular. Também conheço o Paulo está chateado. Falei, o Paulo entra no ar e fala assim, olha, o que eu fiz é imoral, não é ilegal. O Paulo, eu falei, Paulo, você não tem que ficar chateado comigo, quem falou foi você, não repercute. A gente repercute o que vocês falam. É claro, ele se expressou mal. Então, evidente que sim. É evidente. Agora, a gente não tem culpa se as pessoas se expressam mal. Não, mas da forma como o nós, às vezes, também dessa nos forma, dando a impressão mal. que seria intencional o calote. E pelo que ele quis dizer ali, ele ataca a situação do clube, que fez um contrato ruim, um contrato com parcelas altas, tá certo? Com juros lá em cima, e que se não houver, talvez, ali uma reformulação desse contrato, que o Corinthians não vai ter como pagar. O que ele quis dizer foi isso. Pode falar? Ninguém tem a solução para nada. Falar, olha, nós vamos refazer o contrato, vamos renegociar. Gente, é empurrar com a barriga. A frase... É a mesma coisa do Leco. O Leco falou agora, o que o Lugano vai fazer? Não, ele veio para engrandecer a história do São Paulo e projetos especiais. Não falou nada. Então, quando você fala assim, não, nós vamos rever, vamos sentar, vamos negociar... O Paulo Garcia, querem a frase completa do meu? Cadê a frase? Bom, a declaração que foi dada foi uma pergunta em relação à Arena Corinthians, os valores, enfim. Ele fala o seguinte, a gente precisa se livrar da Odebrecht, urgentemente. Em relação à Caixa, o empréstimo de 400 milhões deve estar em uns 800 ou 900 milhões. Tem que chegar lá na Caixa e pedir os 5 anos de carência, como todos os estádios Copa do Mundo tiveram. Se a Caixa não aceitar, a gente vai dar calote.
Então é diferente. Os caras vão. Aí ele diz assim: os caras vão aceitar, pode ter certeza. Então é diferente. Não, então, mas. Não, peraí. Não, mas peraí, eu não afirmei isso. O que eu disse é com relação à interpretação. Não, pera lá. O que eu disse aqui é, eu não tinha ouvido a entrevista dele. O que eu disse é que dentro do contexto, como foi abordado, poderia ter uma outra conotação. Mas não teve? Diante do que o Facincani leu, eu acho que ele deixou claro que pode haver de forma intencional o calote. Aí tá errado. Aí eu concordo com o Flavinho. Não dá pra ser candidato a nada, gente. Desculpa, entendeu? Não dá pra ser candidato a nada. Ô, seu Romeu, você tá falando da calote, não é legal. O dinheiro que é nosso aqui, ó. A chapa do... Esse dinheiro, na verdade... Não é seu, é nosso. A chapa do Rock. Esse dinheiro pode ser revertido em benefício para a população. Esse dinheiro tá devido à Caixa. A chapa do Rock, ela tinha sido impugnada. Ela voltou? Ele conseguiu reverter? Já voltou. Sim. Inclusive cabe também aí o Paulo Garcia, ele vai conseguir também aí reverter essa situação. O Flavinho fala uma coisa, ele abordou de maneira muito correta, a meu ver, essa questão aí. Como é que uma pessoa dessa vai ser presidente do Corinthians? Pois é. Como é que uma pessoa que prega publicamente um calote, como é que esse cara vai ser presidente do Corinthians? Se eu começar você faria um negócio com ele? Você é o presidente do Flamengo. Você venderia um jogador para ele? Hipótese alguma. Porque ele pode não pagar. Hipótese alguma. É claro que no futebol você tem como... Qual é a segurança que um jogador tem de jogar no Corinthians? Ele pode praticar o calote. Pô, tá jogando mal. Não, Peraí, não, deixa exagero. Deixa eu falar. Tá jogando mal. Tá jogando mal? Por que eu vou pagar esse cara? Tá jogando mal? Quem faz uma coisa, faz outra, Benja. Quem faz uma coisa, faz... Se o cara... Escuta, o Corinthians tem que vir a público e assumir a sua dívida. E pagar a dívida. Como ela foi contraída, de jeito que ela foi contraída, a gente não sabe. É o problema do Corinthians. É o problema do Corinthians, ele que resolve. Exatamente. Tem que pagar. E se não pagar, toma o estádio. Mas o Tuma, ele não é presidente do Corinthians, Sormani. Ele não fala pelo clube. Não, eu sei. Não tô falando, mas ninguém tá falando do Corinthians. A gente tá falando pelo Tuma. Como é que um cara desse vai ser candidato à presidência do Corinthians? Ah, não, isso eu concordo. Não é que você citou, quando você citou, como é que um jogador vem atuar no Corinthians? Se ele fosse presidente, presidente do Corinthians. Sim, perfeito. Você venderia... Se um cara vem a público e dizer que não vai pagar a dívida com a Caixa, vai dar calote. Você é o presidente do Palmeiras. Você vai vender um jogador para esse cara? Não, ele não pode não pagar para ele. E deixando bem claro, um contrato com um presidente desse? E o contexto foi o seguinte: o Corinthians ir lá, renegociar a dívida e pedir a carência dos 5 anos para juntar um valor e iniciar os pagamentos. Já pediu e a Caixa ainda não deu. Então, e a Caixa ainda não deu, e ele falou que a Caixa, entre aspas, vai aceitar a proposta e que, caso contrário, o Corinthians vai pagar. Pô, ou seja, força-se uma barra, né? Não foi legal. Não foi legal, muito pelo contrário. É uma declaração pesada. O cara é funcionário público. Pesada. O cara é funcionário público. Por um momento em que... Se todos nós dermos calote... Por um momento, né, Flavinho, que você precisa... Não, sim, ele não recebe a aposentadoria no dia dele. Eu não vou pagar o IPTU. Por um momento eu vou pagar uma pessoa... exatamente. Por um momento que um presidente de Corinthians, ou um futuro presidente de Corinthians, precisa aparecer a público com uma solução para essa dívida que ela, por enquanto, é impagável. Não vira assim, eu não pago mais, não. A minha solução é essa, eu tenho 3, 4 empresas por trás já com name rights daqui e dali que nós vamos negociar. Cara, estarrecedor um funcionário público, que é o caso dele, aposentado, mas dizer coisas desse tipo. Olha, bom, então nós vamos acompanhando. Hoje é terça ainda, né? Temos a eleição do Corinthians no sábado, até lá, fortes emoções ainda na eleição para presidente do Corinthians. Em 26 segundos, o Leal. O Carvalho, ele faz a pergunta para mim, mas eu repasso a você. Ele fala: Benja, um Guerreiro pode voltar ao Timão por causa do fim do contrato? Seria uma boa, hein? Você acha que existe essa possibilidade? É zero? Cairia bem? Nada me surpreende no futebol. Não, vocês podem falar melhor sobre os bastidores do Corinthians do que eu. Mas eu acho que nada é impossível. Tudo pode acontecer. A torcida do Corinthians, pelo que eu sei, não está muito satisfeita com ele. Mas de repente ele volta, mete 3, 4 gols, a torcida fica feliz da vida. Facinca, o Guerreiro, existe essa possibilidade? Existe um boato? Você acha que ou é viagem total? Não, boato não existe. Aí, né, nem isso eu nunca ouvi dizer.
O que eu penso é o seguinte, quando o Guerreiro deixou, ele em nenhum momento desqualificou o Corinthians, ou pós o acerto dele com o Flamengo, nunca utilizou-se... Mas acertar com o Flamengo foi desqualificar o Corinthians, porque ele falou que no Brasil não jogava em nenhum outro time. Não, tudo bem, mas aí as coisas mudam. Ele em nenhum momento falou, o Corinthians é uma porcaria, não me pagou, o Corinthians não vale nada. Não, ele simplesmente falou, olha... Sutilmente ele desqualificou o Corinthians. Ele apenas ele esperou terminar o contrato e acertou com o Flamengo por uma proposta maior. Dissesse o que disse. Não, pra mim ele foi profissional. Ele achou que naquele momento deveria ganhar mais e foi para um time que ele falou mais. Que não jogaria em nenhum time no Brasil? Talvez ele usou-se de uma forma de tentar naquele momento valorizar a presença dele no Corinthians e tudo mais, ou até o próprio Corinthians tentar subir uma proposta. Se você não é capaz de sustentar não, o que você fala... Não, lógico que eu estou sustentando. Concorda claro comigo, que eu tô, não, claro que eu tô. Concorda comigo? Bom, não, acabou o Facincão. Não, em nenhum momento ele veio dizer a público, Corinthians é isso, é aquilo, nunca xingou o Corinthians. Acho que se for por questão de clima, o Guerreiro volta ao Corinthians normalmente. Olha, se depender do Mano, voltaria hoje. Não, por mim não vai volta. buscar até no aeroporto. Não, por mim não volta. Volta sim. Se eu fosse corintiano, não voltaria. Volta sim. Cara, o negócio é o seguinte, cara. Por mais que o futebol não tenha orgulho, uma hora precisa ter. Um cara que vai lá e declara em clubes brasileiros, eu só atuo no Corinthians, eu não jogo em outro, pode ficar tranquilo, etc e tal. Acontece. Vira as costas ali, vai jogar no Flamengo, discordo. Acontece. É que vocês não têm orgulho, vocês deixam o orgulho em casa. Ele não guardam o orgulho na gaveta e vem trabalhar. Benja, o que você acha disso aí? O quê? O que você acha do Guerreiro, do Corinthians? Nossa, eu buscaria lá em Congonhas. É outro que não tem orgulho. Em Congonhas? É, porque se ele for, ele desce em Congonhas. Né? Não, depende, às vezes se a passagem eu estaria for mais com a plaquinha, ó. Vai ser a passagem for mais barata. Olha aqui, nós vamos fazer um intervalo. Nós vamos fazer... Mulher de malandro.